Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês um apanhado de notícias do Mengão Queridão nesta segunda-feira, dia 14 de agosto de 2023. Mas olha só, não é a última vez que nós vamos estar em contato, não. Hoje, às 20 horas, nós temos no canal Verdade Vermelho e Preto o nosso já tradicional Jornal VVP. Então, às 20 horas, eu estarei esperando vocês ao vivo lá no Verdade Vermelho e Preto. Vai me decepcionar não, hein? Quero todos vocês lá. Nação, seguinte, como eu já falei nas minhas redes sociais e muitos de vocês que me acompanham sabem, o Flamengo chamará para renovar os contratos Bruno Henrique, Gabriel Barbosa e Everton Ribeiro. Esses três jogadores já começaram, inclusive, conversas com a diretoria para terem suas renovações contratuais realizadas. A renovação mais complexa, mais difícil é a do Gabriel Barbosa. Por quê? Porque o Gabriel Barbosa já tem o maior salário do elenco do Flamengo, mas não tem o maior salário do Brasil. O maior salário do Brasil é o do Dudu, com 2,1 milhão de reais por mês. E o Gabriel quer se equiparar ao jogador palmeirense. Só que a diretoria queria renovar o contrato do Gabriel pelo mesmo valor que se encontra agora. Só que o staff do Gabriel acha que, por se tratar de um jogador decisivo, que vende muito para o Flamengo, que na área de marketing traz muito para o Flamengo, eu sei, nação, para nós, torcedores, interessa o que ele entrega em campo. Mas para o staff dele, ele faz as contas sobre tudo que ele entrega para o Flamengo. E o staff dele consegue comprovar para o Flamengo que ele entrega venda de camisas, ele entrega muita coisa em eventos, em marketing, em trazer novos torcedores para o Flamengo, torcedores mirins. E isso tudo serve como apoio para o staff do Gabriel poder pedir uma renovação contratual mais custosa à equipe rubro-negra. Então, a situação mais complicada é a do Gabigol. Então, a diretoria vai ter que gastar mais tempo nesta negociação do que nas negociações de Everton Ribeiro e de Bruno Henrique, que querem permanecer no Flamengo e não devem ter problema com relação a valores. Por outro lado, o Flamengo também tem um plano para poder esvaziar a folha de pagamento do ano que vem com alguns jogadores. A maioria deles no setor defensivo. O Pablo deve ser negociado no começo do próximo ano. Rodrigo Caio não deve ter seu contrato renovado e prestem atenção no que eu vou falar para vocês. Rodrigo Caio é monstro, Rodrigo Caio é um atleta excepcional, profissional pra caraca, nunca deu dor de cabeça pro Flamengo, mas não há como o Rodrigo Caio jogar futebol profissional em alto nível mais, ainda mais num clube igual ao Flamengo com tantos jogos. Infelizmente, os seguidos problemas físicos dele o impedem, inclusive, de caminhar normalmente. O Rodrigo Caio pode até não sentir dores, mas ele manca um pouco, sim, da sua perna direita. E isso inviabiliza a utilização dele pelo Mengão Queridão. É um muito obrigado ao Rodrigo Caio por tudo. Infelizmente, a carreira dele foi marcada por essas lesões e não tem como mais o Flamengo aproveitá-lo da maneira como o Flamengo precisa. O zagueiro Davi Luiz teve o seu contrato automaticamente renovado para o ano que vem. Davi Luiz, que foi desfalque no jogo de ontem e que deve ser desfalque no jogo contra o Grêmio, deve ser chamado pela diretoria rubro-negra para acertar uma rescisão contratual amigável. Apesar de ter tido seu contrato renovado automaticamente por ter cumprido um certo número de jogos, o Flamengo hoje não espera contar com o jogador no próximo ano. Então, espia só. Rodrigo Caio, Pablo negociado e Davi Luiz, rescisão amigável. São 3 dos 5 zagueiros que nós temos hoje. Sobraria no elenco Léo Pereira e Fabrício Bruno, além do jovem Cleiton, é claro. Mas o Léo Pereira tem proposta para deixar o Flamengo. E essa proposta animou muito o Léo Pereira. Tanto animou que o Léo não está forçando a barra para sair, não. Mas pediu para a diretoria olhar com carinho a situação dele. A diretoria já pensa em chamar o jogador para fazer uma renovação contratual. Não que seja necessário, porque o Léo tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027. Mas para fazer uma alteração salarial, para ele poder permanecer feliz no Mengão Queridão. Ou seja, o Flamengo não o venderia para o mundo árabe
permaneceria com ele no elenco, mas faria uma renovação contratual com ele, talvez até 2028, aumentando o salário, bonificações, dando uma luva para ele por renovar, enfim, para o jogador permanecer na equipe rubro-negra. O que vocês acham disso? Vocês venderiam o Léo Pereira? E aí, olha só, com tudo isso que eu expliquei para vocês sobre zagueiros, se o Flamengo vender o Léo Pereira, o Flamengo vai entrar em janeiro só com Cleiton e Fabrício Bruno. Vai ter que contratar no mínimo mais 3 zagueiros. A gente viu que nesse ano foi mega difícil para o Flamengo contratar alguém. Não conseguimos contratar basicamente ninguém. Foi o Luiz Araújo e o Alan e acabou. Contratar 3 zagueiros numa janela só, 3 bons zagueiros, é uma missão que você acredita que a diretoria conseguiria? Você faria essa jogada de vender o Léo ou faria outra jogada de renovar para o jogador ficar satisfeito aqui no Mengão Queridão? Coloca aqui nos comentários. Felipe Luiz, que outrora empolgou a diretoria rubro-negra com a possibilidade de renovação, hoje está muito mega embaixo. O Flamengo só vai tratar de Felipe Luiz mais à frente, mais no final da temporada. Mas hoje o sentimento é de não renovação. Ou seja, o Flamengo teria que procurar, então, pelo menos 2 zagueiros e um lateral esquerdo para o próximo ano. Olha a missão já que o Braz e o Spindel têm para o próximo ano. Será que eles já estão começando a pensar nisso? Será que eles já estão procurando jogadores? O Marcos Braz postou hoje nas suas redes sociais uma imagem de uma onça bebendo água. E aí parou as redes sociais e acabou. Não se fala mais de crise no Flamengo, não se fala mais de insatisfação do elenco com o treinador, não se fala de mais nada. Só se fala da onça bebendo água que o Marcos Braz postou. Vou falar um negócio para vocês, nação. Basta qualquer bolinha mequetrefe que a diretoria joga para a nação rubro-negra cair igual patinho, correr igual cachorrinho atrás da bolinha e esquecer o resto tudo, né? Virou manchete, Braz posta a imagem de onça. Aí já tem gente achando que é porque vai renovar com o Bruno Henrique, porque parece um guepardo e o guepardo corre muito e o Bruno Henrique corre muito. Outros já acham que a onça bebendo água é porque o Flamengo está preparando uma mega contratação interna para vir para o clube, ou alguém sem contrato. Outros já estão achando que é por causa do jogo contra o Grêmio. Gente, que bobagem. Que bobagem, né? Que perda de tempo. Nós temos tantas coisas mais para nos preocuparmos e a nação está preocupada em desvendar o enigma do Marcos Braz. É mole ou não? O Flamengo é sensacional, né? Bom, por outro lado, tem gente também tentando desvendar o motivo do Sampaoli ter vendido sua casa na Barra da Tijuca. Isso já seria um indicativo de que o treinador estaria indo embora do Rio de Janeiro. É mesmo, é? Precisou ele vender a casa para vocês descobrirem isso? Pô, mas eu não estou falando aqui há um montão de dias que o Sampaoli está com data para sair do Flamengo? Sampaoli só vai até dia 31 de dezembro, meus amigos. Não passa disso. E olha, pode ser até que ele não chegue até quarta-feira. Hoje à noite vai rolar uma reunião do Conselho de Futebol do Flamengo junto com o Departamento de Futebol para avaliar o sentimento que os jogadores estão tendo com relação a Jorge Sampaoli. Porque a ideia do Landim é segurar o Sampaoli até o final do ano. Mas ele não quer se arriscar, ter fracassos seguidos daqui para frente. E pelo que foi demonstrado no jogo de ontem, o Landim ficou com a sensação que, opa, peraí, vai ser catástrofe atrás de catástrofe até o final do ano? Vamos parar tudo. Ele passou a missão para o Marcos Braz de hoje pela manhã. Conversar com o treinador, conversar com os jogadores rubro-negros para então descobrir qual é a do elenco todo. Se eles vão ou se eles não vão jogar com o Sampaoli. Então, houve pessoas hoje de manhã observando o treino, percebendo o relacionamento, espiando a situação dos jogadores com o Sampaoli. Essas pessoas vão reportar ao Landim e na reunião eles vão decidir se o Sampaoli vai mesmo permanecer até o final do ano, se ele sai hoje, se ele sai depois do jogo do Grêmio, independente do resultado. Enfim, eles vão definir isso tudo hoje. A tendência, o que o Landim quer é que ele permaneça, mas essa avaliação está sendo feita no dia de hoje para eles darem essa cartada final. O fato é que o Landim prometeu ao grupo de jogadores resolver todos os problemas. Agora, como que resolve todos os problems? Ou tenta-se
e se conversa com o Sampaoli e faz o Sampaoli mudar um pouquinho do jeito dele administrar, gerir o elenco, ou troca o treinador. Agora vai trocar por quem? Se ninguém quer vir para o Flamengo no final da temporada. Tem um cara que quer vir. O Ceni vem a hora que o Flamengo chamar. Mas valeria a pena tapar um buraco até o final do ano com o Ceni ou deixar o Ceni como treinador até o fim do ano que vem? O fato é que a diretoria precisa de um fato novo. Mas se for criar esse fato novo, os caras querem criar um mega fato novo e não qualquer fato novo. E o Rogério Ceni é qualquer fato novo. Agora, no dia 8 de agosto, eu falei para vocês sobre a situação do Vasco querer jogar no Maracanã. Vou lembrar vocês, caso vocês não estejam se lembrando. O Vasco estava impedido de jogar como mandante com o seu torcedor assistindo. Aí eles foram na justiça e conseguiram o seguinte: eles podem jogar como mandante tendo torcida, desde que fora de São Sanitário. Então, São Sanitário continua interditado. As primeiras coisas que os caras pensaram, vamos jogar no Engenhão. Não foi mesmo. Primeira coisa que os caras pensaram é, bora pro Maracanã. E aí, no dia 20 de agosto, eles solicitaram ao consórcio Maracanã, que é gerido pelo Flamengo, jogar no Maraca no dia 20 contra o Atlético Mineiro. Só que no dia 19 tem jogo no Maracanã contra o Fluminense contra o América. Jogo no Maracanã do Fluminense contra o América. E aí o consórcio Maracanã respondeu que não podem jogar lá no dia 20. Por quê? Por causa do prazo que qualquer criança sabe que é necessário para o gramado revigorar. Senão o gramado vai acabar. Bom, o Vasco não ficou satisfeito com a resposta mais uma vez e entrou na Justiça Comum para ter o direito de poder jogar no Maracanã. Então, nesse momento, o Vasco está processando o Flamengo para ter o direito de jogar no Maracanã no dia 19. E eles vão ganhar. Não é a primeira vez que o Vasco faz essa manobra e consegue jogar no Maracanã. Então, provavelmente, mais uma vez, eles vão fazer essa manobra e vão conseguir novamente levar o jogo para o Maracanã. É aquele caso que eu falo para vocês, o Flamengo só vai ter sossego o dia que tiver seu estádio próprio. Senão, o Flamengo vai ficar passando esse perrengue. Mas por que o Flamengo vai passar perrengue? Porque joga o Fluminense num dia, o Vasco no outro, o gramado acaba. E aí o Flamengo, quando for jogar, joga naquele pasto. Falei Fluminense, por quê? O Fluminense joga contra o América no sábado, aí o Vasco quer jogar com o Atlético no domingo, e aí o Fluminense jogaria na quarta-feira, as quartas de final da Libertadores América no Maracanã contra o Olímpia. Então, são praticamente 3 jogos em 5 dias. Não há gramado que vá suportar. Mas o interessante é que o Vasco processou o Flamengo. Não o Flamengo e Fluminense, processou o Flamengo. Assim como a Conmebol também abriu processo, inquérito contra o Flamengo pelo estado gramado. Aí o que acontece? Nesse jogo do Fluminense contra o Olímpia, se o gramado estiver horroroso, a Conmebol vai abrir um processo contra quem? Contra o Flamengo ou contra o Fluminense? Ou não vai abrir processo porque não interessa? O Flamengo já foi eliminado da Libertadores. Aliás, a Conmebol abriu mais um processo contra o Gabriel Barbosa por conta das declarações no final do jogo contra o Olímpia de que o Flamengo foi muito roubado. Com isso, o Gabriel pode ficar fora do Flamengo a fase de grupos toda da Libertadores de 2024. Claro que nós vamos jogar Libertadores 2024, né? Ninguém acredita que o Flamengo não vá se classificar. Pelo amor de Deus, só falta o Flamengo não se classificar para Libertadores 2024. Só falta. Que medo. Mas, enfim, se classificando e o Gabriel sendo punido pela Conmebol, ele ficaria fora de todos os 6 primeiros jogos da fase de grupos da Libertadores, podendo voltar a jogar pela equipe apenas nas oitavas de final. E voltando a falar de Sampaoli, que vendeu a casa e que está todo mundo preocupado se ele já vai embora, ele vai embora, nação. É questão de tempo. Aliás, o que você faria se você participasse da reunião hoje do Conselho de Futebol? Incentivaria os caras a mandarem ele embora hoje, segurariam ele até depois do jogo contra o Grêmio e trariam quem? Ou então manteriam ele até o final do ano mesmo e lá no final do ano definiriam quem seria o substituto. Coloca aí nos comentários. Mas a imprensa argentina toda tá fazendo galhofas do Sampaoli. Por exemplo, os caras estão tirando onda com manchetes do tipo: Pedro salva o burro. Sampaoli no empate melancólico contra o São Paulo, porque o Pedro fez gol de pênalti que deu o empate
do Flamengo contra o São Paulo em casa. Outros portais estão dizendo: hinchas del Flamengo gritam burro, burro a Sampaoli. Eu tenho a impressão que o Sampaoli não é muito querido aqui na América do Sul, não. Não sei porquê, mas eu acho que principalmente na Argentina, os caras não são muito fãs do Sampaoli, não. Então, juntando essa salada de informações sobre o Sampaoli, o que você faria? Coloca aí nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Assim, eu encerro mais um vídeo pedindo para que você deixe seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos e fala para geral vir aqui pro Resenha Rubro Negra, se inscrever e fazer o canal crescer. Agora, olha só, às 20 horas eu estarei com vocês lá no Verdade Vermelho e Preto, ao vivo, conversando no Jornal VVP sobre tudo o que está acontecendo no Flamengo. Aí é bom que dá para pegar a opinião de vocês ao vivaço na hora, responder, trocar aquela ideia maneira, enfim. Estou esperando vocês às 20 horas, hoje, lá no Verdade Vermelho e Preto. Tamo juntos, nação. Obrigado por tudo. Eu amo vocês. Saudações rubro-negras. Mengo, 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 mengo.